Olá, caros cursistas, sou a professora Carla Magna e, como vimos no módulo anterior, a identificação do aluno com altas habilidades de superdotação requer a realização de uma sequência de procedimentos, tornando o processo capaz de detectar os alunos com potencial superior. Esses procedimentos devem incluir etapas bem definidas e instrumentos apropriados, que formam a combinação entre a avaliação formal e a observação estruturada no próprio contexto da escola, que permita avaliar conhecimentos, estilo de aprendizagem e trabalho do aluno. É importante que a identificação seja um processo contínuo, ou seja, esse aluno deve ser acompanhado mesmo após sua identificação. Deleuze, em 1987, elaborou uma lista de indicadores de superdotação que serve de parâmetros para a observação desses alunos em sala de aula. Alguns exemplos destes indicadores são: aquele aluno que demonstra prazer em realizar ou planejar quebra-cabeças e problemas em forma de jogos, o aluno que mantém e defende suas próprias ideias, o aluno que sente prazer em superar os obstáculos ou as tarefas consideradas difíceis, aquele que dirige mais sua atenção para fazer coisas novas do que para o que já conhece ou faz. Esses são alguns pontos a serem observados. A identificação envolve a observação, registro de atividades e registros de comportamentos, que são norteados por informação da situação e a informação da ação. A informação da situação são os conhecimentos prévios, que faz parte a percepção dos professores, da família e dos colegas. Envolve a análise das notas e dos pareceres escolares. E o primeiro procedimento é quem são esses estudantes. A partir daí, realizar a triagem, que seria a identificação dos que se destacam. Temos alguns instrumentos para avaliação desses alunos, que são lista de identificação de indicadores de altas habilidades de superdotação, questionário de autonomeação e nomeação pelos colegas. E já o segundo procedimento da informação da situação é aprofundar a investigação dos estudantes que se destacaram. Neste passo, serão aplicados os questionários para a identificação de altas habilidades de superdotação. É o questionário do aluno, o questionário da família e o questionário do professor. A interpretação desses instrumentos é bem complexa. O professor do AE deve interpretar os resultados dos dados coletados. É importante cruzar as informações dos questionários, tanto da família como da escola e do aluno. Quanto mais semelhanças houver entre as respostas, mais significativos serão os indicadores. Essa triagem é para que esses estudantes sejam inseridos e atendidos na sala de recurso multifuncional. Agora iremos falar da informação da ação, que é o conhecimento do sujeito na área de interesse. Iremos observar a criatividade e o comprometimento com a tarefa, que pode ser realizada através da identificação pela provisão, que consiste no oferecimento de experiências que estimulem e desafiem os estudantes, que devem envolver a seleção de instrumentos, os objetivos que serão utilizados, planejamentos de desafios com base nas inteligências múltiplas, organização do espaço físico e seleção do material a ser utilizado pelos estudantes. No processo de identificação, deve-se utilizar um conjunto de procedimentos que possibilitem uma visão sistemática do aluno e que favoreça a compreensão dos seus comportamentos. Com base nisso,
irei falar sobre os instrumentos utilizados para a triagem e para a identificação dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Esses instrumentos estarão anexos na plataforma para que vocês tenham acesso. Os instrumentos de identificação aqui apresentados procuram tecer um diálogo entre a teoria e a prática. O anexo 1 é o de autonomeação e nomeação pelos colegas. Aplica-se com os estudantes do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. E quem responde é o próprio estudante e seus colegas. Neste instrumento, observa-se as características gerais das altas habilidades, que são o senso de humor, a liderança e a cooperação com os demais, e indicadores básicos de criatividade e comprometimento com a tarefa. É importante lembrar aos estudantes de considerar todos os colegas e não só os mais próximos. Como interpretar? Monte uma tabela com o nome dos estudantes e os indicadores para que se possa verificar os que são mais apontados. Estes devem ser observados e os responsáveis devem ser entrevistados para complementar. No anexo 2, 3 e 4, a aplicação ocorrerá com estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, que tem como objetivo fazer uma primeira triagem entre os alunos de uma mesma turma. O anexo 2 é a lista de verificação de indicadores de altas habilidades de superdotação. Quem responde é o professor regente da turma, no caso dos anos iniciais, ou professores de cada disciplina, nos anos finais e do ensino médio. O professor lê e para cada questão aponta 2 estudantes que mais se destacam da turma. O professor pode repetir o estudante nas questões ou não citar. As questões de 1 a 5 referem-se às características gerais. A questão 6 é a liderança. De 7 a 12 são os indicadores de habilidade acima da média. De 13 a 18, indicadores de criatividade. De 19 a 22, são referentes a indicadores de comprometimento com a tarefa. 23 e 24, timidez, autoestima prejudicada, e a partir do 25, evidenciam destaque em área específica. Para investigar o estudante da possibilidade de altas habilidades, o mesmo deve ter sido indicado pelo menos 51% das questões. Ou seja, deve ter sido citado em pelo menos 13 questões. Dando sequência, o responsável deve responder o questionário, anexo 6, e o professor o questionário, anexo 7. O anexo 3 é a lista de verificação de indicadores de altas habilidades de superdotação na área artística. Quem responde é o professor de artes. E o anexo 4 é a lista de verificação de indicadores de altas habilidades, área corporal sinestésico. E quem responde é o professor de educação física. Já o anexo 5 e 8, quem preenche é o estudante a ser observado. Primeira coisa a ser feita é ler as questões do questionário para esclarecimento de dúvidas. O preenchimento deverá ser de forma individual. O anexo 5 é o questionário para identificação de indicadores de altas habilidades para aluno de 10 a 18 anos. E o anexo 8 é o questionário para identificação de indicadores de altas habilidades adulto. E para cruzamento de dados, temos o anexo 6 e 7. O anexo 6 é o questionário para identificação de indicadores de altas habilidades responsáveis. O respondente deve ter uma convivência com o estudante há mais de 2 anos. Deve-se orientar o respondente que as respostas devem levar em conta a área de maior destaque e interesse e não necessariamente o desempenho acadêmico.
O anexo 7 é o questionário para identificação de indicadores de usabilidade professor. Quem responde é o professor da área que o estudante marcou como a de sendo de maior destaque. Esse professor deve conhecer esse aluno no mínimo 6 meses. Deve-se analisar o desempenho na área de destaque. E agora, já finalizando, vamos falar do anexo 10 e 11, que são da educação infantil. O anexo 10 é o questionário para identificação de indicadores de altas habilidades professor. O anexo 11, questionário para identificação de indicadores de altas habilidades família. O anexo 9 é o questionário para identificação de indicadores de altas habilidades em áreas artísticas e esportivas. E temos também o portfólio. O portfólio do estudante é um valioso instrumento que pode acompanhar o aluno ao longo de sua trajetória escolar, permitindo que os professores dos anos seguintes possam ter elementos para desenvolver estratégias intracurriculares e que o professor do AEE possa desenvolver um enriquecimento extracurricular adequado. Ele também pode ser utilizado como um instrumento de avaliação, visto que informa aspectos das habilidades acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Estamos chegando ao fim deste módulo sobre altas habilidades. Ressaltamos que no Brasil existe uma demanda de alunos com indicadores de altas habilidades presente nas escolas, ainda não identificados. Isso fica evidente que a necessidade urgente de unir esforços no sentido de promover meios e instrumentos que favoreçam a identificação desse público e, por consequência, a implantação de serviços de atendimento educacional especializado. Obrigado e até o nosso próximo módulo.